Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. É com um coração humilde e reverente que nos aproximamos da Palavra de Deus para refletir sobre um dos eventos mais cruciais da nossa fé, a Páscoa. Hoje vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para compreender o significado profundo da crucificação e morte de Jesus Cristo, um ato de amor imensurável e sacrifício supremo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, versículo 33, somos transportados para o Monte do Calvário, onde o amor e a justiça divina se encontram na cruz. A condenação de Jesus, o Messias prometido, não foi apenas um momento de grande sofrimento, mas também o cumprimento das profecias antigas que apontavam para a redenção do homem. Ao contemplarmos a cruz do Calvário, somos confrontados com a realidade do pecado e a necessidade da redenção. Jesus Cristo, o Filho de Deus, escolheu carregar sobre si as dores do pecado e as transgressões de todos nós, oferecendo-se como um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, para a remissão dos pecados no mundo, tal como escreveu o profeta Isaías. Qual é o significado da morte de Jesus na sua vida? No final desta mensagem, não se esqueça de seguir o canal, deixar um like e compartilhar esta mensagem de esperança e fé. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, acompanhamos os momentos finais da jornada terrena de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. A narrativa começa com Jesus sendo levado ao lugar chamado Golgota, e lá ele é crucificado. Após ser injustamente condenado por Pôncio Pilatos, Jesus foi forçado a carregar a cruz, um instrumento de sua execução. Este ato é descrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, onde lemos o seguinte: e assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário Golgota, em aramaico. A cruz era um símbolo de castigo reservado para os piores criminosos. E Jesus, sendo inocente, aceitou essa carga como parte do plano divino de salvação, tal como diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 8. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Durante o caminho, Jesus, enfraquecido pelas torturas sofridas e pela perda de sangue, recebeu ajuda de Simão de Cireneu, que foi compelido pelos soldados romanos a carregar a cruz. Este momento é capturado em Lucas 23, versículo 26. Chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. Este momento é carregado de significado, pois, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, à aflição, Jesus expressa a compaixão e perdão para com aqueles que crucificavam. A crucificação não é apenas um ato de violência, mas também uma demonstração do amor redentor de Deus. Olhando na história, Jesus foi morto e crucificado há muitos anos atrás.
e reviveu. Mas nós, homens pecadores, ainda o crucificamos com a nossa ignorância em fazer o errado que não devíamos e não o certo que nunca fizemos. Estamos numa fase em que refletimos o momento da paixão de Cristo, a morte e crucificação do homem mais justo que já viveu na face da terra, o qual crucificamos com as nossas mentiras e muitas ações que deixam a desejar. Em Lucas 23, 44 a 46, relata dizendo o seguinte: era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Este é o momento em que Cristo marca a história de toda a humanidade, porque através da sua morte entrou a salvação para toda a humanidade e simboliza também a vitória de Deus sobre o mal. Paulo escreveu aos Romanos que se por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a salvação entrou através de um homem, Jesus Cristo. O local onde Jesus foi crucificado é conhecido como Golgota, ou lugar da caveira. Este nome pode ter sido derivado da aparência do local ou da sua associação com a morte. É aqui que Jesus, o inocente Cordeiro de Deus, foi levado para a cruz, cumprindo a profecia de Isaías que diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras nós fomos sarados. Isso em Isaías capítulo 53, versículo 5. A escuridão que cai sobre a terra, o véu do templo que se rasgou e o terremoto são todos indicativos da magnitude do sacrifício de Jesus e o impacto que ele teria para a criação e a história da salvação. O véu do templo rasgando-se simboliza o fim da separação entre Deus e a humanidade, abrindo um novo caminho para a comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. Após horas de sofrimento na cruz, Jesus entregou seu Espírito, um momento que é descrito em várias passagens no Novo Testamento. Segundo Mateus 27, 50, Jesus clamou em alta voz e entregou o Espírito. Este momento foi acompanhado com eventos sobrenaturais, como a escuridão que caiu sobre a terra e o véu do templo que se rasgou, simbolizando o acesso direto a Deus que foi aberto pela morte de Jesus Cristo. O enterro de Jesus foi realizado por José de Arimateia, do Sinédrio, que não havia consentido a decisão e ação dos outros de crucificar e matar Jesus Cristo. Depois de confirmar a morte de Jesus com o centurião, José de Arimateia comprou linhos finos e retirou o corpo de Jesus da cruz, enrolou no linho e colocou em um túmulo escavado na rocha, que foi selado com uma pedra. Isso segundo Marcos, capítulo 15, versículo 46. As mulheres que haviam seguido Jesus da Galileia foram testemunhas do enterro e viram onde e como o corpo foi colocado no túmulo, conforme Lucas 23, 55 relata. Este ato de sepultamento foi significativo, pois foi feito de acordo com os costumes judaicos da época. Jesus Cristo, sendo sem pecado, ofereceu-se como o sacrifício perfeito e definitivo pela humanidade. Jesus pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade, redimindo-nos da maldição da lei e reconciliando-nos com Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O sangue de Jesus é central no conceito de sacrifício. Na Bíblia, o sangue simboliza vida e é necessário para a expiação do pecado. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, é o agente que purifica e perdoa, permitindo que entremos na presença de Deus com confiança e recebemos misericórdia e graça. E assim chegamos ao fim da nossa jornada, através da narrativa da morte e do enterro do nosso Salvador Jesus Cristo. Refletimos sobre o amor incomparável e o sacrifício supremo que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Que as verdades que compartilhamos hoje possam tocar os seus corações e inspirar
mudar suas vidas. Lembrem-se, a história não termina com a morte de Jesus, pois a ressurreição traz a promessa de uma nova vida e esperança eterna para todos nós e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Que possamos levar essa mensagem de amor e redenção a todos os cantos do mundo. Se você foi tocado por essa mensagem, que deixem um like. Em nome de Jesus Cristo, nós nos pedimos. Amém.